todos, sejam bem-vindos a mais um Café dos Homens. Esse é um programa de responsabilidade da União Presbiteriana dos Homens da Igreja de Pinheiros. É uma alegria, um prazer muito grande tê-los aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse programa, apesar de ser Café dos Homens, ele é dedicado a todas as pessoas, a família toda, homens, mulheres, os filhos, e ele aborda temas abrangentes da nossa vida cotidiana. É um programa muito abençoado e eu convido você a estar participando, convidando pessoas a estar conosco. Esse programa ele ocorre a cada 15 dias, às 9 horas, aqui na sua IPP-TV, a TV missionária. Hoje é dia 17 de outubro de 2020 e vamos abordar um tema muito interessante, que é o seguinte: o homem e sua responsabilidade na educação e cuidado com as crianças. Vamos falar de uma abordagem cristocêntrica. E para falar desse tema, nada melhor do que convidar, a gente convidou, quem dedicou a sua vida ao ministério com as crianças. Um trabalho excepcional. Eu estou falando aqui do pastor Josué Alves Ferreira. Pastor Josué, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria poder estar com vocês e falar sobre esse tema que para mim é um tema muito relevante e importante. Eu penso que é uma visão de Cristo mesmo, quando nós falamos de visão cristocêntrica, porque Jesus, que é o centro da nossa educação, ele teve um contato muito especial com as crianças. Então, eu creio que vai ser muito interessante essa nossa conversa. Com certeza. Eu queria apresentar aqui o currículo do senhor, Então, o pastor aqui, Josué, ele colabora com a nossa igreja de Pinheiros há muito tempo. É um trabalho abençoado, dedicado aqui. A gente agradece muito esse trabalho, pastor. O pastor José também é capelão, do Mackenzie. Um trabalho muito importante no Mackenzie. O pastor Josué também, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Serra do Salitre, Minas Gerais. Pessoal de Minas Gerais, um abraço a todos vocês. E o pastor Josué, ele é esposo da Sônia. Tem como os filhos o Josué Júnior, como não podia deixar de ser, pastor? Tem a Débora, tem uma filha que chama Débora também. E a Marta, pastor? Exatamente. Então, pastor, eu vou fazer uma oração antes da gente começar aqui. E aí a gente poderá, será um banquete espiritual, como diz o nosso irmão Renato Botuém, da UPH. Então, eu vou fazer uma oração. Peço aos ouvintes que nos acompanhem. Senhor, obrigado por esse dia, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela nossa vida, pela vida de todos aqueles que acompanham aqui a IPP-TV, ao vivo e também depois nas visualizações, Pai. Obrigado pela vida do pastor Josué. O pastor Josué é uma bênção no nosso meio, Pai. Obrigado pelo ministério dele. Que o Senhor continue cuidando da vida dele, da família dele, Senhor. Tem misericórdia do teu servo. Que o Senhor possa usar agora o teu servo e que possamos aprender com ele e que possamos sair daqui todos edificados, que estão na internet, Pai, também possam sair daqui edificados e que possamos praticar aquilo que vamos conversar e aprender aqui. Obrigado por tudo, que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia esteja sobre todos nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra o pastor Josué. Tá bom, eu agradeço a oportunidade da UPH, é um trabalho que eu amo. E o tema, nós pensamos nesse tema porque é um tema que chama muita atenção e a palavra de Deus fala para a gente sobre isso, sobre o cuidado e a educação das crianças, o que nós devemos fazer. E nada melhor do que nós olharmos para Jesus, o nosso mestre, para que ele possa nos ensinar e nos dar exatamente uma visão clara. O texto sagrado que nós vamos utilizar se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos fazer essa caminhada do capítulo 16 até o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Tem outros textos paralelos, que você pode depois acompanhar e ver essa viagem. A primeira pergunta que eu faço para você é uma pergunta retórica, é a pergunta que você pode responder aí na sua casa. É a seguinte: você gosta de viajar? Eu creio que todos vocês devem ter falado: eu gosto de viajar, eu gosto.
porque é muito bom nós sairmos de viagem. Mas a outra pergunta é a seguinte, continuando nessa. Do outro lado tem morte, sofrimento, angústia e problemas. Você gosta de viajar assim? Bem, eu creio que a sua resposta deve ter sido não, eu não gosto de viajar. Pois nós vamos fazer uma viagem, então, nesta manhã, neste Café dos Homens, uma viagem com o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu convido você a fazer essa viagem, é uma viagem um pouquinho longa, 120, 130 quilômetros, montado num jumentinho, não, eles estavam provavelmente andando. Não tinha carro, não tinha... Eles estavam andando, saindo lá da Galileia, atravessando o Jordão e depois passando do lado de Samaria e depois entrando na terra da Judéia, indo para Jerusalém. Era a última viagem de Jesus, esse texto aqui que nós vamos meditar. Era a última viagem de Jesus, Jesus caminhando para a sua morte. Então imagine como estava Jesus nesse momento. Ele caminhando para a sua morte era muito difícil porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Você imagine, você está indo para um lugar sabendo o que vai acontecer. Ele sabia, por exemplo, que ele seria traído por um dos seus. Ele sabia que um dos seus iria beijá-lo na face. Ele sabia que um dos seus iria negá-lo 3 vezes. Ele chegou em Jerusalém, quando ele contemplou Jerusalém nessa viagem, no final, chegando lá, ele chora angustiosamente, né? Então, a viagem já começa com momentos complicados. Agora, eu faço uma outra pergunta retórica também. Quando você está com uma enxaqueca, com problema, com dificuldade, com algumas coisas lá na frente, você gostaria de ter crianças do seu lado? Provavelmente você também já deve ter dito, não, eu queria que as crianças estivessem longe. Eu falo, me deixa aqui, me deixa em paz, não quero perturbação, barulho de criança agora, eu quero tranquilidade. Pois é exatamente nesse momento que nós temos os 3 principais relatos de Jesus Cristo com as crianças na Bíblia Sagrada. Quando eu estava no seminário e estava fazendo a minha tese, eu fiz uma tese um pouquinho complicada, um assunto bem sério e que mexia muito o meu coração. A tese era o destino eterno dos infantes. Para onde vão os fetos, os embriões, fetos e crianças que morrem na infância? E eu ficava com o coração angustiado naquela época, em 1986, eu comecei bem antes, porque era esse o meu desejo. E quando eu me deparei com essa viagem, eu fiquei encantado. Então, desde lá, eu tenho trabalhado e falado um pouquinho dessa última viagem de Jesus e as crianças. E por isso que é uma abordagem cristocêntrica, é Cristo que está ensinando para a gente. E eu queria destacar aqui, nós estamos no Café dos Homens, eu queria destacar aqui que, na realidade, Jesus não está falando para as mulheres do departamento infantil da sua igreja. Jesus está falando para os homens, para a liderança da sua igreja. Porque era uma igreja com a mesma estrutura patriarcal, que o homem estava à frente da educação, e por isso, então, é uma igreja que exatamente Jesus estava formando, com homens, e dizendo para eles agora, então, com ensinamentos práticos. Jesus foi um professor que andava com seus discípulos dia a dia e cada detalhe da sua vida aqui ensinava para as pessoas e principalmente para os seus discípulos. E o ensino foi tão profundo nesses 3 anos que o texto de Atos, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram iletrados e incultos, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, o ensinamento foi muito profundo. Professor fantástico, esse nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora ele ensina para a liderança da sua igreja com ações práticas. Nós vamos então caminhar nesse texto e ver o que ele vai ensinar para a gente logo no capítulo 16
nesse início da viagem. Então, diz o texto sagrado o seguinte, aproximando-se, o capítulo 16, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 21, diz assim o texto: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus então já diz para os seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas. De quem que ele iria sofrer? Dos presbíteros, diáconos, pastores. Não, na realidade, pode ser. Se fosse hoje seria isso. Era a liderança da sua igreja, porque a igreja de Jerusalém era a igreja de Jesus. Ele é Deus. E ele então estava exatamente dizendo, eu vou sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Depois ele diz, eu vou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, como eu disse no princípio, na nossa introdução, ele já sabia o futuro de todas as coisas. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. E nessa viagem, Pedro achou que Jesus Cristo estava com depressão. Eu sempre brinco assim, porque quando tem uma pessoa que está deprimida, nós sempre falamos assim, vem cá, vamos conversar particularmente, vamos conversar, vamos ter um diálogo muito especial. E Pedro falou assim, chama Jesus Cristo à parte e começa a reprovar Jesus, dizendo o seguinte, Senhor, isso não vai acontecer, esquece isso não são coisas que o Senhor deve ficar falando. E Jesus disse, Pedro, você não sabe nada. Você está sendo instrumento do inimigo. E Jesus manda Pedro se calar. É nesse contexto que começa então essa viagem, Jesus indo para Jerusalém. Agora já no capítulo 18, se você ver no 17 tem a transfiguração ainda, no capítulo 18, versículo 1, os discípulos trazem um problemão para Jesus. O problema foi o seguinte, a pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Uma disputa interna no colegiado, nos discípulos, que eram homens, né? Que era a liderança da igreja que Jesus estava formando. Por isso que eu falei, como nós, homens, vamos pensar na educação? Eram homens. E Jesus, então, recebe essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? E o que eu acho impressionante é que Jesus faz o seguinte, ele coloca uma criança no meio dos discípulos. Esse é o primeiro momento especial. Ele coloca uma criancinha no meio dos discípulos. Se você olhar no Evangelho de Marcos, você vai observar que Jesus estava ali na casa dele, na cidade de Cafarnaum. Ele estava na casa dele. Na casa de Jesus tinha crianças. E não era filho dele, porque Jesus era um homem e não tinha se casado. Era um homem completo. Então, aqui, quando fala homem, não está falando de família. Está falando exatamente do ser humano homem. E Jesus, então, coloca no meio dos discípulos, aqueles 12 homens, Jesus coloca uma criancinha e começa a dar um ensinamento. Alguns dizem que esse texto fala exatamente como criança como exemplo. Eu acho que é um exemplo mesmo, mas eu não vejo só como exemplo, Jesus está dando uma afirmativa ali. E olha o que diz o texto sagrado. Jesus diz assim, quem não se tornar como uma criança tal como esta, de maneira nenhuma vai ver o reino dos céus. Então, você tem que se tornar como uma criança. E a pergunta é, como é que eu posso me tornar como uma criança? Eu digo algumas coisinhas, por exemplo, eu posso falar para você, no perdão. Eu lembro lá, como o presbítero falou, eu sou lá de Minas Gerais, e lá em Minas eu lembro quando eu era criança, a gente falava assim, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Brigava um pouquinho com o coleguinha e estava lá, né? Hoje os meninos falam assim, corta aqui, tchuf, cortou, então separou, pronto. Mas o que é que acontece 5 minutos depois ou 2 minutos depois? Está todo mundo conversando, brincando, rindo, se alegrando, tudo tranquilo. Só que
Se um adulto falar assim, eu não converso com você, provavelmente a vida toda vai ficar sem conversar. Vai ser difícil, só pela graça de Deus mesmo que vai retornar. E Jesus estava falando exatamente isso. Olha, você tem que se tornar como uma criança no perdão. Você tem que se tornar como uma criança na dependência. A criança depende do adulto. A criança não consegue viver sozinha, ela precisa de tudo, da ajuda, você precisa depender de Deus, o seu Pai. Jesus estava ensinando para a gente amor. Criança ama incondicionalmente. Você não precisa dar nada para ela, a não ser um carinho. A resposta é tão imediata. Eu podia pensar muitas outras coisas aqui. Mas Jesus está dizendo, você tem que se tornar como uma criança. E criança é exemplo para nós adultos e para a liderança da igreja, para nós homens. Mas o texto continua, se você olhar no capítulo 18, versículo 6, Jesus fala um dos textos mais pesados, literalmente, mas pesados também, assim, eu falo de consequência. E Jesus fala assim, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Você imagina, se me jogar no mar sem pedra, eu já vou para o fundo logo. Eu já desço direto, eu não sei nadar. Agora, com uma pedra de moinho no pescoço, você imagina, uma pedra de moinho era um monstro de pedra, e aqui ainda está falando uma grande pedra de moinho. Ela amarrada no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar, é assim, desceu, não tem tempo para nada. E Jesus fala essa cena tão difícil para quem faz tropeçar uma criança. Então, a pergunta vai continuar no ar. Eu vou deixar ela um pouquinho no ar e vou responder depois. A pergunta é a seguinte, como eu faço tropeçar uma criança? E essa pergunta eu tenho que fazer para mim constantemente. Nós homens temos que fazer essa pergunta constantemente. A liderança da igreja tem que fazer essa pergunta constantemente. Como eu faço tropeçar? Porque eu não quero essa pedra de moinho no meu pescoço. Mas, como eu falei, eu vou tratar desse assunto daqui a pouco, sobre como eu faço tropeçar uma criança. O texto sagrado continua nesse capítulo 18. Olha o versículo, se não me engano, 14. Deixa eu ver aqui com o meu amigo, versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Nós fazemos a oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E muitas vezes nós ficamos perguntando, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Aqui nós temos uma das vontades de Deus, claramente dita pelo próprio Deus, Jesus. Não é da vontade de vosso Pai que pereçam só desses pequeninos. O que eu tenho feito para que as crianças não pereçam? O que você tem feito para as crianças não perecerem? Como eu tenho tratado as crianças? Será que essa oração é simplesmente por falar, sem entender o que eu estou dizendo? O que nós temos feito para ganhar as crianças para Jesus, para que elas não morram? Porque todas estão perdidas. O salmista Davi diz o seguinte, que ele nasceu na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não há um justo de sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, diz Paulo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós estamos fazendo para ganhar essas crianças para Jesus? As crianças do condomínio, os meus sobrinhos, os meus netos. O que eu tenho feito para ganhar as crianças que eu trabalho com elas, que eu vejo na rua? Então, nós temos que repensar talvez todo o nosso procedimento para entendermos o que o nosso Mestre Jesus ensina. Era um homem que estava ensinando aqui para os seus
líderes, homens. Não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Mas, como eu falei, a nossa viagem é muito longa, então vamos atravessar o Jordão, porque Jesus estava saindo agora lá da Galileia, atravessando o Jordão e indo agora já para Jerusalém, para a sua morte. Ele estava caminhando para a sua morte. No capítulo 19, versículo 1, fala exatamente isso. Olha o que ele diz aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão seguia. E aí vem o outro encontro de Jesus com as crianças. No capítulo 19, o versículo 13, 14 e 15. Diz assim o texto sagrado. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos analisar um pouquinho esse texto, que eu gosto também de analisar. O texto diz assim, trouxeram-lhe então algumas crianças. Quem estava levando crianças até a presença de Jesus? Essa é uma pergunta. Podia ser os pais. A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, e as pessoas podem responder para mim assim na frente, elas respondem sempre assim, são os pais. Tá certo, pode ser, não tem problema. Mas aqui não está dizendo que eram os pais. Está dizendo, trouxeram-lhe então. Podia ser uma pessoa que nunca se casou e não tinha filhos. Podia ser a tia, podia ser a avó ou o avô. Não importa quem estava levando as crianças até Jesus. O importante é que estavam levando. Aqui na igreja acontece muito isso, nas igrejas acontece. O pai chega lá de fora e desce e fala assim, meu filho, vai entrar lá dentro. O senhor não vai descer? Não, não, filho, vai para lá, eu não vou não. E o pai fala assim, eu não vou porque não é para mim, mas o meu filho vai. Eu quero para ele. Mas para ele, talvez ele não queira, mas ele quer educação boa para os filhos. Não importa, o objetivo, eles estavam levando crianças a Jesus. E o objetivo, sabe qual era? Não era cura, porque muitas vezes as pessoas levavam Jesus, crianças, pessoas até Jesus para curar. Mas o objetivo aqui era um outro. O objetivo, o texto diz, o Sagrado diz que o objetivo deles é para que Jesus Cristo orasse e impusesse as mãos sobre as crianças. Era esse o objetivo espiritual. Então, pessoas levando crianças até Jesus. E o grande problema aqui, é isso que me dá uma tristeza. O grande problema aqui, vocês vão observar que as minhas brincadeiras aqui, minhas coisas, que é mais ou menos isso aqui. Você vai, talvez, até imaginar na sua igreja. Mais ou menos isso aqui, ó. Psst. Não pode. Isso aqui não, vai embora para lá. Só, vocês estão fazendo barulho demais, Jesus está viajando, está cansado, ele não está escutando, quer escutar barulho, vai para lá. Aqui não é lugar disso. Vai gritar para lá, vai fazer lá. A gente encontra até hoje nas nossas igrejas. E quem faz isso, a maioria das vezes, é o homem. Vai para lá, expulsando as crianças e não deixando criança ser criança. E os discípulos fizeram exatamente isso, vai para lá, não chegue perto de Jesus, porque Jesus está cansado, e talvez até o próprio Pedro dizendo assim, eu só estou supondo, tal, Jesus está falando que vai morrer e tudo, e agora essas crianças ficam aqui fazendo barulho, leva essa criançada para lá. O texto diz que Jesus ficou indignado com os seus discípulos. Jesus dá uma atenção, chama a atenção dos seus discípulos. Eu fico imaginando aqueles homens, a vergonha que eles passaram na frente da criançada. Jesus fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não embaraceis. Eu fico imaginando os menininhos passando assim na frente de Pedro, falando, tá vendo, moço, você não deixou? Ele está me chamando. Passou vergonha, passaram vergonha os discípulos de Jesus. E sabe o que é que os discípulos estavam merecendo agora? Só olhar no texto aqui você vai lembrar, eu falei que iria destacar.
No início da viagem, Jesus falou assim: quem fizer tropeçar um pequenino, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço. Agora Jesus está dizendo: não os embaraceis de vir a mim. Eles estavam fazendo tropeçar. Embaraçar é tropeçar e fazer cair. Eles estavam merecendo uma pedra de moinho no pescoço. Esqueceram da mensagem de Jesus no início da viagem. Tão pertinho. E nós estamos já há 2000 anos, continuamos esquecendo. Quando eu falei que iria ser pastor de crianças, né? E eu brinco, eu sou pastor de crianças de 0 a 120 anos, porque Jesus mesmo falou que todo mundo tem que se tornar como criança. Mas quando eu falei, eu tive tantas críticas. Você não vai ser pastor, você não quer trabalhar? Eu fico imaginando, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ensinando aqui, dedicando para elas, porque logo em seguida Ele pega e coloca elas no colo e as abençoa ardentemente, diz outros textos. O carinho, o amor que Ele tinha para com as crianças. E agora, por causa disso, eu queria voltar àquela pergunta lá no início: como eu faço tropeçar uma criança? Os discípulos, que eram homens, não estavam atendendo a mensagem de Jesus. E a pergunta que eu faço: como eu faço tropeçar uma criança? Eu vou dizer algumas coisas e vou ter que ser rápido, porque o nosso tempo vai ser curto. Eu faço tropeçar uma criança quando eu não preparo para poder trazer a mensagem de Deus para elas. Quantas vezes nós somos relapsos e nós simplesmente achamos que a criança vai aceitar qualquer coisa? O mundo gasta milhões e milhões e milhões para atingir o coração e a mente das crianças. Na internet, em tudo quanto é lugar. Tem um vídeo que eu gosto, bem antigo, que eu gosto muito de assistir, que sempre me traz à memória. É um vídeo seguinte, quando ele fala o valor de uma criança, qual é a criança, a alma do negócio. Está no YouTube, depois você vê lá. Criança, a alma do negócio. Como o mundo tenta conquistar a criança por meio exatamente da televisão, das mídias e tudo. Já quantos anos atrás? Quantos anos atrás? Você olha, por exemplo, nessa reportagem, vai ver as crianças com tudo. Tem uma criança lá que a casa dele é toda cheia de brinquedos. Mas ele pega e fala assim: mas o brinquedinho que eu mais gosto é esse aqui. Mostra um brinquedinho pequenininho. Aí vem todo mundo bombardeando. Os meninos sabem todas as coisas. Naquela época, eles já sabiam todas as figuras dos celulares, do iPhone. Do iPhone na época não tinha, mas de celulares, do Google, tudo. Quando mostrou um pepino para ele, ele não sabia o que era um pepino. Ele não sabia o que era uma abóbora. Não sabia o que era um tomate. Sabia as coisas todas que a televisão está trabalhando. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Como que está a nossa educação? Quanto que nós investimos na educação das crianças? Eu louvo a Deus pela IPP, porque a IPP, ela investe nas crianças. Hoje nós temos um templo das crianças. Nós temos uma educação cristã fantástica, com pedagogas trabalhando, os professores se dedicam. Agora nós estamos com a TV Pinheirinhos, que fantástico, a igreja investe no ministério, tem um pastor com as crianças, é fantástico, tem homens trabalhando com as crianças. Nós temos a nossa UCP, que são líderes, famílias, o marido e a mulher, homens trabalhando. Nós temos que pensar exatamente nisso na educação das crianças. Eu faço tropeçar crianças quando não tem a presença masculina. Vocês podem observar que a maioria das escolas só tem mulheres. Nós, homens, estamos longe. Eu fico imaginando, por exemplo, as crianças sendo educadas hoje, porque no passado a família era patriarcal, nós estávamos conversando no início, o homem estava ali presente, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Hoje,
Quem está à frente da educação, a maioria das vezes só mulheres. Vai para o maternal ou para o berçário na igreja, só tem mulheres. Você vai depois para o jardim, só tem mulheres. Você vai para isso nas escolas também, nas escolas seculares. Somente mulheres. Nós homens, quando até o menininho nasce, a gente pega o menininho assim e já faz isso aqui, ó, para colocar no berço. Enquanto a mulher traz ele aqui, ó, e aí fica no peito. Quanto tempo! E nós homens pegamos assim como sem jeito. E depois vai crescendo, a gente vai deixando só mulheres à frente das crianças. Aí depois vem os problemas lá na frente. O que nós estamos fazendo? Quando vêm os homens, é para falar o seguinte: não pode, aí não, aqui não. São os vigilantes, são os diáconos, são isso. Nós, pronto, os homens, nós estamos sendo o do não, o contrário. Até na minha época, meu pai ainda estava sempre presente comigo, culto doméstico e tudo, mas a minha mãe ainda falava assim: quando o seu pai chegar, aí a gente ficava um pouquinho com medo do homem, né? Quando o seu pai chegar, vocês vão ver. Era, de certa forma, até mais interessante nesse sentido, porque aí o pai chamava. Hoje, nem o pai nem a mãe fala quando chegar. Deixa ele fazer, coitadinho. Nós deixamos a disciplina do lado. E essas crianças estão crescendo sem a figura masculina e depois nós reclamamos o problema. Então, presença masculina. Eu faço tropeçar crianças quando eu fecho o templo para as crianças entrarem. As crianças, elas não podem entrar no templo por quê? Não, porque elas fazem barulho. É porque elas ficam falando e a gente fica com problemas. Nós temos que deixar as crianças entrar no templo. As crianças vão crescendo jogadas lá no fundo, no departamento infantil. E lá no fundo, na maioria das igrejas, e lá no fundo é o lugarzinho das crianças que é exatamente o lixo da igreja, porque fala assim: nós vamos colocar um ar-condicionado na igreja. Onde coloca o ventilador? Departamento infantil. Onde coloca isso aqui? Departamento infantil. E os bancos velhos? Coloca o departamento. Nem sabe se é adequado para isso. E nós muitas vezes fazemos, então, das crianças exatamente aquele lugarzinho pior. Enquanto na nossa casa, nós fazemos o melhor para elas. A igreja deveria ser o lugar mais especial para as crianças. E os homens deveriam ser exatamente para aqueles, para trazerem elas para perto, para brincar, para divertir, para estar junto com as mulheres. É claro, nunca deixando a figura feminina, pelo contrário. Tem textos fantásticos de a avó Lloyd, a mãe Eunice, que sempre educaram os seus filhos. Mas eu faço tropeçar crianças quando eu já falei uma parte, né? Faço o departamento infantil, o lixo da igreja, né? O lugar para poder jogar as coisas que não servem. Eu faço tropeçar crianças quando eu não deixo as crianças serem crianças. Eu quero que elas sejam adultas. A criança está sendo bombardeada e atacada desde a época da Xuxa, lá, quantos anos atrás? Menininha de salto. De salto. Como é que uma criança de salto vai correr? Colocando tudo quanto é coisa. Como que nós podemos fazer? A criança tem que ser criança, porque depois o resto da vida a gente vai continuar falando assim: bom era o meu tempo de criança. Nós não estamos deixando as crianças serem crianças. Muitas vezes eu estou na igreja e a meninada está correndo de um lado para o outro, né? E alguns já chegam assim: vamos parar com isso. Aí olha do lado e me vê, né? E fica até sem graça, porque eu não vou chamar a atenção, eu quero que ele... Pode até alguém falar assim: esse pastor é relapso, olha, a criança está fazendo tanta bagunça. Mas eu acho que aqui tem que ser o melhor lugar, o templo tem que ser o lugar para a criança falar assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se ela ficar parada ali o tempo todo, o que vai acontecer? Ela vai querer: pai, eu não quero ir para a igreja não. Mas ela tem que estar ansiosa, desejosa, querendo. Hoje o texto mudou: senti tristeza quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos fazer desse lugar um lugar mais alegre, mais feliz.
vibrante. Hoje à tarde, por exemplo, nós temos, graças a Deus, a nossa UCP. A gente vai estar junto. Os líderes, o Fernando, a esposa, fazem um trabalho fantástico. Antes o neném fazia. A equipe toda faz com que as crianças possam estar alegres, felizes, vibrantes. É isso que tem que se fazer. O lugar aqui tem que ser o melhor para elas. Então, eu poderia ficar aqui também muito tempo falando sobre como eu faço tropeçar uma criança. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: eu faço tropeçar uma criança quando eu não falo de Jesus para elas, quando eu não as levo na presença de Jesus para serem abençoadas e ouvirem dessa mensagem tão preciosa, para que Jesus possa acalentá-las e ter essa intimidade tão especial como Jesus teve com essas criancinhas aqui, lá da cidade de Jericó, por aí nessa região. Nós não sabemos o local, mas provavelmente era numa dessas cidades. Jesus então abraça as crianças, chama a atenção dos seus discípulos e as abençoa, impondo as mãos sobre elas. Texto fantástico que nós temos. E quem eram? Quem estava levando? Nós não sabemos, mas o importante é que estavam levando. Quem chamou a atenção? A liderança da igreja, se fosse nos dias atuais. Mas vamos continuar a nossa viagem? Que a nossa viagem continua. No capítulo 20, então, 21, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, e de repente a criançada do lado, se o pai tirava uma camisa para poder colocar ali para Jesus passar por cima, uma manta, a criançada devia fazer maior bagunça também pegando. E se tirava um pedaço de palma lá, também as crianças jogavam também. E as crianças aprenderam a música, eles cantavam, o pessoal estava usando, bendito que vem em nome do Senhor, usando ao filho de Davi. E a criançada vai atrás aprendendo tudo, porque criança é assim, ele ouve uma vez, acabou, aprende. E Jesus, então, ele vai no templo, e ali no templo ele expulsa as pessoas que estavam, os vendilhões, ele expulsa todo mundo que estava ali no templo. Você pode ver capítulo 21, versículo 12 em diante. Ele expulsa, ele fala que estavam fazendo da casa do pai dele, que era o lugar de oração, a casa de negócios, de ganhar lucros. E Jesus dá uma lição muito forte ali. Ele pega um azorrague, um chicote e expulsa todo mundo ali do templo. Mas aí então vem o capítulo 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos e aleijados, e ele os curou. Eu sempre digo assim, quem está doente sempre procura Jesus. Tem gente que fala assim, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, mas quando fica doente, pede lá na sua igreja para orar por mim. Sempre esse grupo sai atrás de Jesus, vai atrás. Não importa a barreira, porque a barreira ali era muito grande, era grande. Você pode observar que a multidão ficou na parte de baixo, a multidão não quis subir. A multidão falou assim, eu não vou me comprometer subindo aqui, porque lá dentro tem a liderança da igreja, e eles não gostam muito de Jesus, então eu estou aqui embaixo cantando na rua, mas lá dentro do templo eu não vou. Mas aqui os cegos, coxos e aleijados falaram assim, não, nós vamos, porque nós precisamos de cura. Mas teve uma outra classe de pessoas que subiu também as escadarias lá do templo, porque essa classe está aberta para Jesus, está aberta para Jesus constantemente. Eu falo sempre que essa classe que subiu ali no templo é como se fosse uma árvore, né? Tem um texto que Jesus Cristo pergunta para um cego, como você está vendo as pessoas? Eu estou vendo como árvores. E eu acho muito interessante porque uma árvore, quando ela é pequenininha, eu tenho um sítio lá, eu sempre planto, então tem árvore que começa a pender para um lado. E já vai crescendo assim e vai pendendo para um lado. O que eu faço? Eu pego uma estaca e coloco ali para que
coloco ela para cima. Ou então eu posso até colocar ela para o lado de cá, porque ela consegue dobrar. Quando se torna já uma árvore maior, adolescente, aí é difícil. Mas ainda com muito esforço, com uma coisa muito forte, você consegue ainda trazer, mas você tem que fazer um esforço grande. Agora, depois, quando é uma árvore adulta, que já foi para o outro lado, é motosserra. Aí não tem jeito. Se está dando problema de um lado, é motosserra. Aqui nós temos uma criança, nós temos que colocar no lugar certo, então eu posso aprender. Esse livro, a palavra de Deus, é essa estaca, esse esteio, para a gente levar a criança onde Deus quer. Palavra de Deus. Por isso que você tem que estudar com o seu filho na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você vai estar nos umbrais das tuas portas, dela falará de dia, de noite. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, diz o nosso Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6. Aqui então, exatamente as criancinhas entraram lá no templo. O texto sagrado diz assim no capítulo 21, versículo 15: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos cantando, clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Novamente, a liderança da igreja presbiteriana de Jerusalém, estou brincando, né? Mas é que não tinha igreja cristã ainda, era a igreja de Cristo. Ele era o Senhor daquela igreja, ele era o Senhor dos judeus ali, é a igreja dele, e ali era a liderança da igreja. Os homens novamente, puxa, seu Maio, eu estou hoje café dos homens e eu estou falando muitos contra os homens, né? Parece que está meio complicado. Mas não é que eu estou falando contra, eu estou falando para mim mesmo. É por isso que eu sinto assim que é uma mensagem cristocêntrica. É Deus falando para mim, para a liderança da igreja. Isso aqui tem que tocar no seu coração, no nosso coração, para que a gente possa pensar, Senhor, o que eu estou fazendo? Agora a liderança da igreja chega e fala assim para Jesus: ouves o que esses estão dizendo? Podia até ter falado assim: não estão ouvindo o que essas criancinhas lindas aqui de Jerusalém estão cantando? Está cantando coisa errada. Não, ele chega: ouves o que esses estão dizendo? E Jesus dá um esfregão neles, dá uma dura neles tão grande que nós hoje talvez não percebemos. Mas Jesus faz uma pergunta bem simples: vocês nunca leram? Olha a pergunta de Jesus. Poxa, os líderes, escribas, os fariseus, eles se gabavam de conhecer a Bíblia de capa a capa, até de saber quantas letras tinha o Velho Testamento. E Jesus diz para eles: vocês nunca leram? Vocês nunca leram? E aí Jesus cita o Salmo 8. Salmo 8. Da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste força para fazeres emmudecer o inimigo e o vingador. Na realidade, Jesus é Deus, então ele falou: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. O que eu vejo é o seguinte: Jesus dizendo: deixem as crianças dentro do templo, louvando a Deus. E muitas vezes, como eu já disse antes, nós tiramos as crianças e jogamos elas para fora e ficamos com o imperfeito dentro da igreja. O perfeito a gente joga para fora. Aqui na IPP, a nossa forma é a seguinte: nós temos um templo das crianças, que as crianças adoram a Deus. Os adultos podem participar também. E tem um pastor que está junto com as crianças para dar a bênção. Nós cantamos hinos, nós louvamos a Deus. Então, é exatamente um templo. É um lugar para as crianças aprenderem a se comportar e estar ouvindo a palavra de Deus da maneira simples, objetiva, como o nosso Mestre Jesus. Mas tem igrejas que tiram as crianças e mandam lá para o fundo, e aí vai aprender qualquer coisinha lá. Aprende? Não, porque o objetivo é tirar o barulho de dentro do templo. Mas eu sei que tem outras igrejas. Eu sempre penso assim que o louvor, a adoração, as crianças deveriam permanecer dentro do templo. E depois, quando na hora da mensagem as crianças saem
para poder receber uma mensagem específica para o seu coração, no seu entendimento, porque criança é diferente de adulto. Se você observar, por exemplo, a psicologia, tanto vai ensinar, mesmo a pedagogia, que uma criancinha, nós adultos, nós assimilamos mais ou menos, no máximo, umas 120 mil palavras. Enquanto uma criança pequena é umas 7 mil, 10 mil palavras. Como que ela vai compreender uma mensagem para um adulto? É difícil. Então nós temos que falar para elas, da maneira delas, para que elas possam entender com o tempo delas, diferente de um adulto. Então, se eu quero atingir o coração dela, eu tenho que fazer para que ela possa entender. Por isso que nós temos a educação infantil, nós temos o maternal, tem a educação infantil, e vai caminhando para que, naquele momento certo, ela possa assimilar mais ainda a palavra. E agora, então, Jesus está dizendo, deixe as crianças louvarem. Muitas vezes a criancinha chega no templo e vai lá, ou então na sala de música, e chega lá e pega o piano, vai lá no piano, aí chega um adulto, não mexe nisso, isso é de Deus. Sabe quando essa criança vai aprender a tocar? Talvez nunca, porque ela não tem um piano na casa dela, ela não tem um estímulo na casa dela. Como que ela vai tocar? E você sabe que as crianças, quando começam lá na infância, na primeira infância, são as melhores. Depois de adulto, começa a aprender, já de adolescente, pode até aprender bem, mas é muito melhor começar a ter as suas habilidades formadas lá na infância. Os seus dons sendo trabalhados lá na infância. Então, o menininho pega e depois, quando ninguém está ali, ele chega lá e estraga. Por quê? Ninguém chegou e falou assim, pode tocar. Toca um pouquinho, respeita, toca devagarzinho e aprenda. Ele vai ali tocar e pronto. Depois ele fecha direitinho. Agora, se você proibir, ele vai fazer escondido. Porque, como eu já disse no início, todos são pecadores. E ele vai fazer escondido. Ele vai fazer. Não tem jeito, ele vai fazer um barulho e vai sair correndo. E depois a gente vai falar assim, que menino desobediente. Que menino desobediente. Talvez não seja. Eu falei sobre eu faço tropeçar crianças, e estou falando aqui de deixar as crianças dentro do templo, e a gente tem tirado. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja bem grande, e eu estava falando sobre crianças, e ia falar sobre crianças, era um aniversário de uma UCP, e de repente, no culto das crianças, só o louvor era só de adultos, era uma banda tocando, e ficou uma meia hora lá, tocando música de jovens. E todo mundo tinha que ficar em pé. Eu até achava estranho, né? Falei, vamos ter liberdade para louvar a Deus, todo mundo de pé. Porque já acabou a liberdade, né? Porque se para ter liberdade é todo mundo de pé, então já os idosos com as pernas, e talvez até eu estou falando porque eu estou com problema de artrose aqui, os idosos ficam ali em pé porque falam assim, eu tenho que ser espiritual. Eu falo para ficar em pé, o pastor falou, o ministro lá de música falou, e ele fica em pé lá 40 minutos em pé, e aí depois quando senta já fica a semana toda com a perna inchada por causa disso, né? Vamos ter liberdade e só música de adulto, nenhuma de criança. Aí quando terminou, eu só peguei o violão e falei assim, vamos cantar. Peguei o violão, comecei a cantar 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Aí 2 menininhos saíram correndo, pararam no meio da igreja e um virou para o outro e falou assim, estão cantando a nossa música aqui. Estão cantando a nossa música aqui. Por que não cantar no templo as músicas de criança? Nós temos na igreja aqui também, de vez em quando, além das crianças cantarem no templo delas, que elas cantam também, elas participam do culto lá e elas dirigem a liturgia. É gostoso quando nós olhamos a liderança das crianças crescendo e fortalecendo e falando do amor de Deus. Então, esse texto aqui fala exatamente disso. Aprender. A igreja devia abrir as portas. Os lugares mais ociosos na face da terra são os templos. E os templos são os lugares talvez melhores das cidades. E eles só abrem quando muito
algumas vezes no domingo, na quarta-feira à noite, na sexta-feira, na terça, e fica ocioso o tempo todo. Quanto vale o aluguel daquilo ali por dia? Será que não poderia ter uma aula de música? Para que as crianças pudessem aprender, e as crianças da comunidade, todo mundo aprender a louvar a Deus da maneira correta, com músicas boas, com músicas fantásticas. Eu lembro quando eu fui aprender a tocar violão. Eu chegava em casa, eu comprei um violãozinho, eu comecei a trabalhar muito cedo, lá no interior de Minas, e eu comprei um violãozinho, chegava lá em casa, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Minha mãe falava assim, meu filho, vá para o quarto. Aí eu entrava no quarto, quem quer pão, quem quer... Minha mãe falava assim, meu filho, fecha a porta. E eu continuava, quem quer pão, meu filho, toca mais baixo. É difícil, né? Eu sempre brinco, né, com aquela parte do Chaves lá, né? Ninguém tem paciência comigo, né? Quando a gente está aprendendo, ninguém tem paciência. Mas depois que aprende... Aí, quando eu aprendi um pouquinho, minha mãe falava assim, meu filho, não seja egoísta, vem aqui para fora tocar para a gente. Eu aprendi a tocar lá de fora, escondido, e agora tem que... Depois que aprende, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas na hora de aprender, a gente não abre as portas. A gente proíbe as crianças de pegar nos violões, nas coisas da igreja. Temos que abrir, ou então comprar para elas aprenderem, para que elas possam tocar. Nós temos a nossa banda, eu estou fazendo aqui divulgação da IPP, né? Temos a banda das crianças cantando e louvando a Deus, é gostoso demais. Podemos ver as crianças participarem e a igreja dar esse suporte para que as crianças possam aprender. Mas o texto sagrado, Jesus então fala assim, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E esses ensinamentos de Jesus foram para quem? Como eu disse no início, foi uma viagem difícil de Jesus. Ele estava agora entrando em Jerusalém. Depois, se você continuar aqui nos capítulos seguintes, ele vai ser traído, ele vai chorar, ele vai ser morto. E ele sabia tudo no início da viagem. Mas nesses momentos tão difíceis da vida de Jesus, eram os momentos que Jesus Cristo deixou para estar com as crianças. E os relatos, o Espírito Santo fez com que os discípulos relatassem isso nesse texto sagrado. Mateus relatou. Mateus estava atento e relatou. E o Espírito Santo fez com que ele mostrasse isso. Então, na última semana, nos últimos momentos de Jesus, Jesus deu a instrução para mim e para você, querido homem, e para toda a igreja, para as mulheres também, para todos. Mas eu destaco aqui porque inicialmente foi para a liderança da sua igreja, então para todos nós. Foi a seguinte, ele começa então, vocês querem se tornar pessoas dignas do reino dos céus? Torne-se como uma criança, aprenda a amar, respeitar, aprenda a depender, aprenda a perdoar. Porque eu digo para vocês, se vocês fizerem tropeçar um pequenino, é melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Não despreze nenhum dos pequeninos, porque eu afirmo para vocês que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste, e não é da vontade de vosso Pai que pereça um só destes pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu lhes imponho as mãos e as abençoo. Deixem elas virem a mim. Porque eu digo mais para vocês, que da boca de pequeninos e criança de peito, tira-se o perfeito louvor. Esta é a mensagem de Jesus. Ter carinho, preocupar com a educação, ter amor, orar por elas, estar pronto para estar junto com elas, fazer com que elas possam crescer e ser crianças o máximo possível e crescerem fortes e vigorosas para a honra e glória do nosso Deus. Se as crianças estiverem bem, toda a igreja vai bem. Se as crianças estiverem bem no nosso país, nós vamos ter um país diferente
E eu louvo a Deus porque nós temos um ministro da educação que é presbiteriano, que é crente e que vai ter essa preocupação de exatamente trabalhar com as criancinhas, porque se nós trabalharmos com as crianças, se nós homens estivermos voltados para as crianças, nós vamos ter uma diferença lá na frente. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja da IPP tem essa preocupação. Os homens aqui da igreja dão um suporte muito grande para as nossas crianças. Mas eu sei que podem dar mais. Eu sei que pode dar mais. Que Deus abençoe e obrigado por esse momento. Senhor Maia, muito obrigado pelo convite para trazer essa mensagem que arde no meu coração há muitos anos. Eu tive o privilégio de ser secretário-geral da infância da Igreja Presbiteriana do Brasil durante 12 anos, 3 mandatos. Eu viajei no Brasil todo tentando mostrar exatamente isso para pastores, para presbíteros, para seminaristas, a importância do ministério. E eu queria então encerrar só com uma pergunta, para vocês verem como é importante. Para você que está aí, homem, se eu trato o seu filho mal, você vai gostar de mim? Se você é tio, se eu trato o seu sobrinho mal, você vai gostar de mim? Se você é avô, se eu trato o seu neto mal, você vai gostar de mim? Eu tenho certeza que você, mesmo sendo crente, diz assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se uma criança chega aqui no templo e é tratada mal, a família toda não vai gostar. Pode ter certeza. Agora, a outra pergunta é, se eu trato o seu neto bem, você vai gostar de mim? Se eu trato o seu filho bem, você vai gostar de mim? Se eu trato o seu sobrinho bem, você vai gostar de mim? A resposta vai ser, eu tenho certeza. Claro, claro. Se uma criança chega aqui e ela é tratada bem, todo mundo vai gostar deste lugar. Então, é família. Se eu trato a família bem, todos vão gostar. Se eu trato a família mal, ninguém vai gostar. Então, que Deus nos abençoe e que possamos tratar bem todos que entrarem aqui, porque o nosso Mestre Jesus, Ele tratou. Pastor, muito obrigado pela palavra, foi uma viagem fantástica. A gente se imagina lá na época de Jesus, né? E esse aprendizado maravilhoso que o senhor trouxe para nós, mas não acabou não, gente. Temos aqui um tempo para perguntas e respostas. Eu peço que você poste aí no chat, né? No chat da IPP TV, as suas perguntas. E o senhor fez bastante pergunta aqui, né? Mas agora o pessoal aqui tem bastante pergunta. Já temos várias perguntas aqui no chat. Tem alguns comentários, eu vou ler alguns aqui e fazer algumas perguntas muito interessantes. Um comentário aqui do Adriano Cardoso é que o tema é bastante relevante, realmente um tema muito importante, né, para a nossa vida. E ele deseja que Deus, que o Senhor abra a mente e o coração dos pais no seu papel de educadores e que exerçam essa liderança no temor e tremor do Senhor. Amém. Quer dizer, muito importante a liderança do homem, né, pastor? Como é que o senhor vê essa liderança do homem hoje, nos dias de hoje? Eu olho assim que nós estamos num período de eles colocarem o seguinte, que não existe diferença entre homem e mulher, que o homem tem que fazer as coisas de casa. Eu nunca digo que o homem não deve fazer as coisas de casa. O homem deve fazer as coisas de casa, eu acho que ele tem que ajudar a esposa, tem que fazer o que for possível. As esposas hoje muitas vezes trabalham. E o que eu digo sempre é o seguinte, quando você for trabalhar e o casal trabalha, e eu acho que tem que trabalhar, olhe com quem está com seu filho. Não vá pelo lado mais barato. Pode ser até que o mais barato seja bom, mas analise quem é que está ali na educação, porque a formação ali inicial, ela é muito importante. Então, muitas vezes a esposa fala assim, mas eu gostaria de dedicar o meu tempo para o meu filho na criação. Eu acho fantástico. Hoje, alguns homens ficam na área da educação. Não vejo também um problema se a mulher tem as habilidades e as possibilidades, mas a educação tem que estar exatamente de acordo com aquilo que a família pensa e crê. E gastar um tempo com Deus. Muitas vezes nós delegamos à igreja
toda a parte espiritual. Então a gente leva as crianças para a igreja para que a igreja resolva o problema. Mas não é dessa forma. Eu acho que a gente tem que lembrar, assim, o texto que eu citei de quando Moisés fala lá em Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, você vai atar por frontal os teus olhos, nas tuas portas. Então, a educação é constante em casa, e principalmente amar a Deus. Amar a Deus. Eu fico só imaginando, ontem eu estava falando lá no Mackenzie sobre Moisés, e eu falo que um dos textos mais fantásticos na Bíblia Sagrada sobre educação quando o nascimento de Moisés. Mas é muito bonito, é muito gostoso de trabalhar. Joquebede teve 6 anos, no máximo, ou talvez menos, ou pode ser até mais, um pouquinho, para educar Moisés. E na primeira infância ela transformou aquele menininho, porque a filha de Faraó, ela é muito ignorante na área de educação, porque ela falou assim, leva esse menino, cria ele para mim, eu vou te pagar o salário. Pagou o salário para a mulher criar o filho dela, que ela ia adotar, é claro. Perdeu o menino, porque na primeira educação pagou um salário para poder criar o filho. Então, nós temos que ter o cuidado, não pague salário para ninguém educar seu filho. Não faça isso. Seu filho tem que ser educado por você pai, por você mãe. Porque se você quiser lá na frente, é exatamente isso. Não pague salário, mesmo que seja alto, porque provavelmente Joquebede recebeu um salário alto. Mas ela aproveitou, ela não teve oportunidade. Porque lá na frente, com 40 anos, o Moisés foi defender exatamente a família que ele aprendeu a amar lá na primeira infância. Então, a educação aqui, primeira, quando tiver um negócio na igreja, corre com o seu filho, traga o seu filho, aproveite, faça com que esse lugar aqui seja o mais usado possível pelo seu filho e ele sinta vontade de estar aqui na casa de Deus. É uma questão de prioridade e investir tempo, né, pastor? Não tem como, né? Exatamente. Terceirizar um negócio desse. Infelizmente está terceirizado. Infelizmente está terceirizado. A gente tem visto aí, entrega para a escola, a gente pega lá na escola muitos assim meninos que a família não tem essa ligação tão grande com o filho. Ela acha que a escola que tem que educar e tem que ensinar o respeito, e o menino chega todo... E a gente tem que pensar, é em casa que aprende. Conhecimento, os conhecimentos seria na igreja, e aí a escola dominical é a área de conhecimento. A UCP, o trabalho social da igreja, que é a UCP, esse aí é o trabalho social. Por isso que as sociedades internas são muito importantes na igreja presbiteriana. O PH, que é a parte social da igreja. Sim. Onde você vai estar em contato, brincar, divertir, fazer as coisas. Coisa que não tem como na hora do estudo, escola dominical. Então, a parte social são esses momentos diferentes, no sábado, numa outra programação. E tem que aproveitar esses momentos, porque as crianças têm que crescer num ambiente sadio, forte e vigoroso. Legal, pastor. Tem mais perguntas aqui, tem bastante comentários, né? The Economist BR comenta o seguinte: no filme O Dilema das Redes é colocada a utilização da tecnologia para conduzir as crianças ao consumo, moldando o comportamento para o consumo. Como é que a gente pode lidar com isso, pais, homens cristãos, né? Em relação à sociedade colocando consumo em cima das nossas crianças. É o que eu comentei sobre aquele outro também, aquela reportagem sobre a criança, a alma do negócio. É exatamente sobre isso, né? A tecnologia, que ele agora é muito mais forte. Por isso que eu falei, essa reportagem é bem antiga. Hoje é muito mais, né? Muito mais. E ainda nessa época de pandemia, aí muito mais. A gente tem aí pessoas que influenciam milhões de crianças, pessoas de cabelo verde, eu nem vou falar nome, não, mas você sabe o que eu estou falando. Sim. Pessoas de cabelo verde, pessoas... E quando você olha o que eles estão ensinando, cada coisa, cada palavrão, e você fala assim, Deus de amor, isso aí que está educando os filhos nas casas, nos quartos fechados. Então, é todo cuidado, pai.
senha no celular do filho, não permitir ele entrar nas redes que não são permitidas, e aliás quase todas não são permitidas. Eu vejo criancinhas pequenininhas com o pai para ficar, a mãe para ficar livre do menino com problema, então já entrega para ele, o menininho não sabe nem falar, mas já está lá sabendo até mudar as coisas do celular. Esses dias eu vi um menininho de 5 anos, eu fiquei até impressionado, eu ri muito. Ele na rede social, ele comprou, gastou 120 e tantos reais comprando um negócio da mãe, com o celular da mãe. A mãe chamando a atenção e ele falou assim: mãe, não fica brava não, mãe, olha para mim, olha para mim. O menininho de 5 anos, olha para mim, mãe, fica calma. Olha, não. Eu falei assim: Deus de amor, como é que pode? A educação dos filhos está assim. Então, está atento, vendo quem é que está andando com seu filho. Eu gosto do apóstolo Paulo, sabe, Chamar? Eu fiz um livro, que um dia, quem sabe, vai editar. Eu brinco que eu já escrevi um punhado de livros e só vai ser em memória depois. Vai ter editor aqui, vai editar. É a nossa mas o apóstolo Paulo e as crianças, tem gente que fala assim: não, Paulo não falou nada sobre criança, não. Como fala, né? E Paulo disse certa vez o seguinte: não sejais como meninos, levados de um lado por outro. Quando ele fala levados, ele está falando conduzidos de um lado para o outro. E aí ele fala assim: por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Na época de Paulo já tinha isso. Na época de Paulo, 2000 anos atrás, os homens usavam de artimanha para induzir as crianças ao erro. Você imagina hoje? E hoje tem a tecnologia. Tem a tecnologia, exatamente. Então, se nós não olharmos essa recomendação de Paulo, na realidade ele está falando, não seja como menino, mas ele já dá a ideia. Então, se nós não olharmos essas palavras, na época de Paulo usava artimanha para induzir as crianças ao erro. E hoje? Então, qual é a artimanha que nós estamos usando para induzir as crianças ao acerto? Porque elas sempre já vão para o erro, porque elas são pecadoras. Elas sempre vão para o erro. Por isso que eu falei assim, da IPPTV, é fantástico, porque vai estar na casa, levando mensagem boa e gastando. E tem que gastar. Eu falo assim, igreja é um problema sério, porque com criança, com adolescente, com jovem, só vai dinheiro. Você está perdido, é só dinheiro, porque criança não tem dinheiro, não ganha dinheiro. Adolescente não ganha dinheiro. E jovem também não ganha, porque está estudando. Exato. Aí então é só gasto, a igreja só gasta. Por isso que muitas vezes não investe. Mas tem que investir, porque é o futuro. É o futuro. Mas eu digo também, porque tem muitas pessoas que falam assim, a criança é o futuro da igreja. Eu falo, não, ele é o presente 2 vezes. É presente de Deus para a igreja, porque se não tiver criança, como é que vai ser lá na frente? É presente de Deus e é presente agora. Eu lembro que a gente cantava antigamente, e eu também cantei muito, né? Uma musiquinha ensinava para a criança, né? Eu vou crescer, e quando eu estiver desse tamanho assim, e a criançada dava aquele pulo lá em cima, né? Que ela nunca vai chegar daquela altura. Eu falei assim, aí a música termina, eu quero trabalhar para o meu Jesus, enfim. Falei, poxa, eu comecei a pensar na música, eu vou ensinar a criança que ela vai crescer, e quando ela estiver grande, ela vai trabalhar para Jesus? Ela tem que trabalhar agora. Ela não tem que crescer para trabalhar para Jesus, não. É hoje, né, pastor? É agora, ela é o presente. É no feto. Você pode observar, por exemplo, João Batista era um feto de, no máximo, 9 meses, é um feto. Ele estremeceu de alegria, a mãe dele ficou cheia do Espírito Santo. O feto. Então, não tem que crescer para trabalhar, ela tem que servir a Deus agora, né? E tem que fazer tudo para Deus. Então, a música está totalmente errada. Eu falei assim, cansei, agora é só exemplo, para de cantar essa música. Porque criança é presente e nós temos que exatamente pensar qual é a artimanha que nós temos que fazer para que as crianças possam fazer o correto. Então, não pense que essa questão da tecnologia é de agora, já está sendo agora que está sendo bombardeado. Não. O bombardeio está vindo
Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4. Não sejais como meninos, levados de um lado para o outro, por toda sorte de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Pastor José, muito bom. E aqui o Renato Botoen, que é diretor da UPH, vai fazer uma pergunta aqui para o senhor, que é o seguinte. Pergunta muito interessante. É o que fazer quando, mesmo ensinando o caminho certo, as crianças e adolescentes não dão ouvidos? Ou já estão completamente desviados? O que fazer nesse caso? Tem um passado, eu escutei uma vez o pessoal falando, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu criei os meus filhos na igreja e agora estão todos afastados e tudo, né? Aí o pastor respondeu da seguinte forma: foi por isso. Você não devia ter criado seus filhos na igreja, você devia ter criado eles na sua casa. A igreja é só um complemento bem pequenininho, porque são 53 finais de semana. Nós ficamos 1 hora aqui na escola dominical. 14 dias de televisão, porque ele gasta umas 4 horas na frente da televisão, já mata os 52 domingos. Exato. Aí pronto, você fala assim, não, eu criei na igreja, criou, mas o lugar de criar o filho é lá, ele não fica nada na igreja, por isso que eu estou falando assim, aproveite a UCP, aproveite tudo quanto, a aula de música, aproveite tudo para que o seu filho possa crescer da maneira correta. O texto sagrado é: eduque a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu sei que as crianças, e vai chegar um momento que pode se desviar. Eu vejo, por exemplo, eu estava falando sobre Moisés, ele depois foi levado para toda sorte de ciência do Egito, ele foi aprender tudo, ele, vamos dizer assim, se desviou. Mas com 40 anos Deus trouxe ele de volta. Então o tempo, não preocupe, eduque da maneira correta, coloque nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Mas faça a coisa certa. Não faça só a igreja, faça a coisa certa, eduque da maneira como Deus recomenda, falando pelo caminho ao levantar-te e com alegria. Não é? Com alegria, alegrei-me quando me disseram. Não deixe o seu filho vir triste. Escolha uma igreja que faça o seu filho feliz. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que ficar naquela igreja porque é a minha igreja que eu cresci lá. E lá não tem nada que vai trazer alegria para o seu filho. Eu falo assim, se tiver triste, mas é lá a igreja. Mude então, trabalhe para que ela possa ser alegre. Trabalhe com o pastor, trabalhe com as pessoas. Não estou falando para mudar de igreja, mas faça a mudança você mesmo, né? Faça a mudança você mesmo. E pense nessa questão de a criança crescer sadia, forte, vigorosa, fazendo as coisas da maneira correta. O texto, quando eu disse eduque a criança no caminho que deve dar, ainda quando for velho, não se desviará dele, eu lembro da minha vida. Meus pais me criaram dentro do Evangelho, eu participava de tudo, nós tínhamos o culto doméstico. Infelizmente, com 12 anos, eu fui trabalhar fora. Nós éramos a situação muito difícil, né? E com 12 anos eu queria algumas coisinhas, eu fui trabalhar em açougue, né? E à noite eu tinha a escola. E no açougue, à tarde, eu saía às 5 horas da manhã para matar vaca, depois ia desquartejar, depois ia matar porco, depois ia deixar tudo organizadinho para poder vender, depois ia fazer entrega, depois à tarde ia fritar, fazer linguiça, fritar a banha, e nessa hora, aí o pessoal tinha lá o cigarro e tinha a bebida. Eu com 12, 13 anos comecei a mexer com isso. E depois à noite ia para a escola. Então, muitas vezes, o convívio, as coisas levam uma criança. Mas com 19 anos eu estava com tudo, com bebida. Deus me fez lembrar todos os versículos que eu aprendi na minha infância. Eu sei muitos versículos de cor porque eu aprendi no culto doméstico. Você pediu versículos aqui que eu gostava muito de né? Um especial. E a gente brincava, né? Que hoje a gente ri lá, né? E eu ficava lutando para ser o primeiro a falar porque eu gostava daquele lá. Jesus chorou. João 11:35. Mas quando um falava, aí tinha que inventar outro e a gente foi decorando. Mas coloque seus filhos a decorar a palavra, porque o texto diz,
guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, eu valorizo muito a leitura e o decorar a palavra de Deus, porque se eu tiver proibido, se eu estiver em qualquer lugar, a nossa mente vai fazer lembrar esse texto. Então, eduque seu filho em casa e ore por ele, interceda, porque pode ter certeza que lá na frente vai ser a diferença. O Paulo Timóteo, por exemplo, quando ele fala da mãe, eu citei a mãe aqui, depois Paulo fala assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio pela salvação em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é educar desde pequenininho. Por isso a importância da escola dominical. Não deixe o seu filho sem escola dominical. Que bênção, pastor. Aqui o comentário da Bejoy, que é minha esposa, tá, pastor? Fala o seguinte: que viagem maravilhosa proposta pelo pastor Josué. Um desafio para repensarmos nosso olhar e nossa atitude para com as crianças. Pegando um gancho com esse comentário da minha esposa, como é que a igreja, né? A igreja, o senhor comentou aí que a criança às vezes faz barulho, as pessoas não gostam, ela coloca às vezes a criança no segundo plano. Para repensar isso, isso começa na liderança ou isso começa na membresia da igreja? Como é que pode mudar isso? Eu acho que tem que ser todo mundo, né? Na membresia também, né? Eu vou lá, eu vou fazer umas cenas aqui, eu fico imaginando, né? Eu sou daquele que fico andando, né? Viajando. Mas vamos lá. Lá na igreja, aí chega uma mulher, uma família com 3 criancinhas na igreja, visitantes. Aí vai lá e senta lá no banco, né? Aí está lá o culto, aquele abençoado, reverendo Hernandes pregando, ou então reverendo Arival pregando, e está lá que você está assim, ó. Aí os menininhos atrás fazendo barulho. O que vai acontecer? A igreja toda vai fazer assim, ó. Tenho certeza, os adultos, todo mundo. Você sabe quando essa família vai voltar na igreja? Nunca. Nunca. O que você vai fazer? Qual que é a atitude sua? Ao invés disso, talvez você podia ir lá para trás e ajudar. Ou então providenciar alguma coisa, fortalecer, dar um apoio, suporte. Mas nunca ficar fazendo isso, porque aí a família não vai voltar mais para a igreja. Então tem que tomar um cuidado todo grande para que possa trazer as pessoas, para que elas possam sentir bem, para que as criancinhas possam sentir bem também. Porque, como eu disse lá, Jesus Cristo, quando ele falou, deixai vir a mim, ele passou uma vergonha nos seus discípulos, porque ali é como se fosse assim, eles estavam chegando na presença de Jesus, era como se fosse num templo, chegando nas presenças de Jesus e mandando calar. Entrando Jesus, as crianças entrando no templo, não era o coralzinho organizado da igreja de Jerusalém, não. O meninado aprendeu lá embaixo, na rua, né? Ele aprendeu na rua e chegou lá em cima, cantou, Hosana bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Devia estar muito desorganizado, talvez um não cantava bem, outro. Aí a liderança que não expulsava os cambistas e que Jesus expulsou, chega e chama a atenção de Jesus. Não está escutando o que esses estão dizendo? E Jesus falou assim, deixa as crianças. Vocês nunca leram? Da boca de pequenino tira esse perfeito louvor. Elas estão aqui, deixa elas dentro do templo. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque senão nós vamos expulsar não somente as crianças. Como eu disse, se eu ganho uma criança, eu ganho todo mundo. Agora, se eu perco uma criança, eu vou perder todo mundo também. Então, a família que vem aqui e as crianças não são bem tratadas, uma vez só. Se são bem tratadas, como graças a Deus tem sido, mas pode ser mais, então elas vão ficar. Então nós podemos melhorar mais ainda o nosso relacionamento com as famílias. E é uma responsabilidade então de todos, né, pastor? De todos, de todos. Tem como... Até mesmo pastoral, né? A gente tem que tomar o cuidado, né? De todo mundo, os diáconos, os presbíteros, todo mundo, né? Ter esse cuidado, esse olhar. E eu amo, eu fiquei
assim, achei fantástico o que a igreja fez. Era um sonho que a gente tinha. Logo que eu cheguei aqui, eu tinha comentado sobre. Eu tinha um sonho de colocar o berçário lá perto, lá do templo, lá em cima, para que as mães pudessem participar, não por um telão do culto, porque telão é muito seco. Eu sei que a família hoje está assistindo em casa, Mas não é a mesma mas não é a mesma coisa. Você está ali, né? A mãe está lá, vai no templo, e aí você tem que fazer um departamento infantil, um berçário, para poder receber as crianças. Então nós temos um berçário hoje fantástico, fantástico, fantástico. Quando as crianças, os pais chegam, colocam os filhos lá, aquelas pessoas pegam aquelas crianças com o maior carinho, tem um lugar para a mãe sentar, aconchegante, tudo bonitinho, para as crianças sentirem e ouvirem a palavra de Deus. E a família está ali dentro do templo, quando tiver algum probleminha, chama ela numa coisa, num aparelhinho, e pronto, é isso, para que a criança possa estar na igreja o tempo todo. Então, Muito bom, pastor. Tem uma pergunta aqui do Fabrício Santos, também, da nosso PH. A gente falou um pouco já sobre isso, né? Ele fala, atualmente no Brasil tem se desenvolvido o princípio que as crianças são de responsabilidade do Estado, a questão de terceirizar, né? O que fazer para começar a reverter essa triste situação de transferência de responsabilidade? Me vem à mente, o senhor falou também de culto doméstico. Será que isso não ajuda? E daí de ficar terceirizando, a gente trazer para dentro de casa uma atividade, um culto doméstico, alguma coisa assim? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim que o culto doméstico já é uma atitude muito, muito séria que os cristãos tinham que fazer. A igreja, por exemplo, tem os encontros de família, né, de casais, e eu acho que é interessante também, que teria que talvez voltar um pouquinho para as crianças. Agora, no Estado, assim, é muito difícil, né, porque as pessoas acham que tem que ser exatamente o Estado, né? Essa é uma questão comunista, porque hoje em dia nem você pode educar seu filho direito, já está proibindo você ter a lei da palmada, que proíbe você de fazer qualquer coisa com seu filho, muitas vezes seu filho vai te denunciar. Só que aí o Estado quer entrar na outra questão, da questão de gênero, inventa tanta coisa, eles querem fazer com que a família esteja fora. Então, eu penso que é a valorização da família. E no meu modo de ver, o governo está certo e está pensando exatamente agora na família. Como fala? Fortalecer a família, porque pela família é que vem exatamente a instrução certa, correta dos seus filhos. Os pais, se a gente colocar o Estado na frente, aí é pessoas que vão decidir por nós. E nós não podemos de jeito nenhum permitir isso, né? Permitir que o Estado tome as rédeas do que nós devemos fazer, do que nós devemos fazer. Nós temos que ter a liberdade. O Brasil tem que lutar pela liberdade. E nós, como igreja, devemos fazer isso. Somos poucos, mas, como diz o hino, a começar de mim, quebra corações, né? A começar em mim. Como o senhor falou, é uma luta, né? Não é um negócio fácil. Não. Você está indo contra toda uma sociedade, todo um pensamento, né? Exatamente. Politicamente correto e tudo mais, e aí você tem que lutar pela sua família, né, pastor? Mais uma pergunta do Renato. Obrigado pela participação, Renato. O que o senhor acha da grande carga de atividades atribuídas às crianças, cursos, idiomas, etc.? O senhor é contra? Eu penso assim que tem um texto na Bíblia que fala assim, há tempo para todo propósito debaixo da terra. E ele cita alguns, né, tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer. Então tudo tem o seu tempo. Eu acho que a agenda das crianças hoje é muito maior do que a minha há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu fico impressionado. Eu lembro que quando eu cheguei no Mackenzie, nós tínhamos condição de fazer as atividades com as crianças no período da tarde. Já tinha alguns que não podiam. Mas hoje nós não temos mais essa oportunidade, nós não temos tempo. Então, quando chega o momento, não, já tem isso aqui, já tem isso aqui, já tem isso aqui, já leva para tudo quanto é lugar. A criança não está tendo tempo de ser criança.
E talvez a agenda nós estamos fazendo ela porque, não por causa da criança, mas porque tem aquele lugar vago, horário vago para a professora tal, para aquilo tal, tal, tal. Eu acho que a agenda tem que ser feita para a criança, particularmente. Se você tem uma agenda grande e a criança tem uma agenda grande, então é o seguinte, meu pensamento, gastar o tempo, né? Olhar quantas horas tem. Por isso que eu citei hoje, por exemplo, na escola dominical nós temos 52 domingos, né? 53 domingos no ano, então eu fiz mais ou menos um cálculo assim, mas durante o dia, vamos ver, ele acorda, quanto tempo que ele gasta para comer? Né? Você olha, por exemplo, eu tenho uma mensagem que eu trabalho um pouquinho sobre isso, né? Quanto tempo que ele gasta para comer, depois quanto tempo que ele gasta na escola, depois, quando ele chega, já está saturado na escola, por exemplo, gasta 5, 6 horas na escola, até chegar em casa talvez 7 horas, tem alguns até que é mais, aí a gente já coloca ele para almoçar e já vai estudar. Aí depois leva para isso, leva para aquilo, leva para aquilo outro, e tudo a família que organiza. E não faz a pergunta, será que ele tem as possibilidades de aguentar tudo isso? Será que não era melhor deixar ele ser criança mais? Não é? Porque depois ele vai crescer, né? Ele pode aprender muitas outras coisas lá na frente. Será que não é melhor deixar lá para frente? Será que na escola já não está aprendendo o suficiente? Precisa de gastar mais tempo com essas coisas? Então, eu acho que ele tinha que aproveitar mais o tempo dele, ser criança mais, porque o resto da vida, como eu disse, vai falar assim, puxa vida, eu queria ter feito isso lá na minha infância e não pude fazer porque eu não tinha tempo. Então, nós temos que deixar o tempo das crianças para que eles possam crescer exatamente da maneira correta. E é tão pouco, né? 12 anos já virou um adolescente, e 12 anos é isso aqui, ó, passa voando. Eu levei um susto esses dias que meu filho está com 37 anos. Como passa, né, pastor? Parece que foi esses dias, né? Parece que foi esses dias. Então passa voando e depois ele vai ter... É o que eu digo sempre o seguinte, olha, são 12 anos só para ele ficar ali naquele tempo. Depois ele vai crescer, vai se tornar um jovem, com 22 anos ele vai formar e tal. Depois o resto da vida dele, ele vai ser adulto. Aí se ele viver 80, 90 anos... ele vai viver 60 anos adulto, ele viveu só 12 crianças. E qual foi a época mais livre? Era criança. Só que aí a gente já está colocando só... E onde aprendeu, né, pastor? Você aprendeu ali, então, leva a vida toda. Deixa ele ser criança o máximo possível, deixa ele brincar, pular. Lembra do texto que eu falei lá de Paulo? Eu não destaquei, né? Paulo diz assim, não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro. Eu falei do levado por toda sorte de doutrina, mas no início fala assim, agitados de um lado para o outro. Na época de Paulo, há 2000 anos atrás, as crianças eram agitadas. Então, o menino de hoje, esse menino é terrível. Não é nada. Vocês não querem saber o que eu era quando eu era criança. Você fica lembrando, a gente lembra assim, o que eu fazia. Se eu contar aqui, o pessoal vai ficar escandalizado. E talvez tenha criança assistindo, então não está um horário próprio para poder falar. Mas muito bom, pastor. É terrível. Pessoal, infelizmente nós chegamos ao final do nosso Café com os Homens. Nosso tempo está terminando. Vou dar uma oportunidade aqui para o pastor Josué dar uma consideração final, uma palavra aí para os homens, para os telespectadores. Pastor. Uhum. Bem, então, minha palavra para os homens. O Café dos Homens é algo muito especial que eu acompanho já há um tempo. E eu louvo a Deus porque é uma oportunidade exatamente de falar o coração dos homens e pensar na família. E quando nós conversamos, eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. E eu gosto muito de falar desse assunto, porque ele me empolga muito. E eu fico pensando no meu mestre, no meu Senhor Jesus. E por isso que nós colocamos lá, é uma mensagem cristocêntrica. É o que nós estamos trabalhando com as crianças aqui na igreja, uma mensagem cristocêntrica.
para falar exatamente o que Cristo pensa. Então, é esse o pensamento de Deus. Não fui eu que dei essa mensagem. Foi Jesus viajando comigo. E como o senhor Mário disse, ele falou assim que fez uma viagem. Nós fizemos essa viagem de 120 quilômetros em 1h30. Muito rápido, né? Então, a gente está num carro muito bom, né? E Jesus fez muito longa. Mas nós aprendemos que devemos amar e colocar as crianças em primeiro lugar, dando prioridade a elas. Deus abençoe vocês, uma alegria poder estar aqui com vocês da UPH. Pastor Josué, muito obrigado. Em nome da UPH, agradeço imensamente por ter aceitado esse convite, nos ter alimentado com esse banquete espiritual. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Agradeço aos telespectadores, que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo Café dos Homens. Até mais.